Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da Igreja Batista do Marapé. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Marapé, o podcast da Igreja Batista do Marapé. Nosso intuito aqui é estar entrevistando e estar conhecendo um pouco mais dos irmãos da nossa igreja, saber um pouco mais da vida deles nesse tempo de pandemia e tenho certeza que vai ser um papo muito legal, muito bacana, para a gente conhecer mais da vida do nosso irmão aqui, que é o Fernando. Mas antes disso, antes de apresentar o Fernando, gostaria de apresentar aqui o meu co-host, que de forma virtual está aqui junto comigo, o Douglas. Oi, Douglas, tudo bom com você? Opa, prazer estar aqui de novo com vocês, benção demais. E entrevistando o Fernando aqui hoje, que vai ser com certeza uma história boa. Isso Benção. aí. E aí, Fernando, tudo bom com você, Fernando? Fala, Pedrinho, fala, Douglas. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo aí. Olha, prazer, obrigado pelo convite. Obrigado a Tenho você. certeza que vai ser um tempo bom aí. Sim, tenho certeza também. É isso aí, Douglas. Ó, uma pessoa que eu gosto bastante de estar ouvindo, estar escutando. Tenho certeza que vai ser muito legal. Então Assim, vamos começar pelo começo, né, Douglas? Vamos começar pelo começo, que é sempre bem com legal. certeza. Toda história tem um começo, meio e fim. Até É ter que isso aí, começar lá do início. é isso mesmo. Fernando, diga mais aí. Começa falando pra gente um pouco da sua história, da onde você veio, o que que você faz, o que que você trabalha, quem é a sua família. Fala um pouco mais da sua esposa, dos seus filhos. Ok, vamos lá. Vamos começar pelo começo. Eu sou natural de sou natural de Cubatão, né? Natural de Cubatão. Natural de Cubatão, cidade símbolo da ecologia, cubatense da gema, Aí né? sim. O verdadeiro cubatense, ele sabe o hino da sua cidade, né? Eu costumo dizer que o, o munícipe, assim, genuíno mesmo, ele sabe até o hino da sua própria cidade. Então, eu sou natural de Cubatão, né? Ah, Cubatão, Jardim Casqueiro, Vila dos Pescadores, Vale Verde e atualmente morando em Santos, mas boa parte da minha vida foi em Cubatão, né? Não tive uma vida na igreja, assim como hoje eu vejo o pessoal, vejo assim, né? As crianças do Marapé Kids, outras igrejas, né? Ah, vocês, assim, que tiveram uma oportunidade, assim, Deus os poupou, assim, né? Do envolvimento com esse mundo um pouco mais secular, assim, e aí ah, tive assim uma vida na rua mesmo, assim, solto, uma infância vivida na rua, uma juventude também, né? As ruas de Cubatão, né? Nos rios de Cubatão, quando eu era pequeno, que eu gostava muito de dar uns mergulhos, né? Nas pescarias, nas pontes aí, que fazem a ligação entre Santos e Cubatão. Então, foi um tempo muito bom. Passei aí praticamente 27 anos, 28 anos da minha vida em Cubatão, né? E detalhe, né? Ah, sem Cristo, sem Cristo, não foi um missionário. Minha mãe Fernando, sem Cristo. muitas pessoas te vê hoje lá na EBD, você junto com o pastor João, o pessoal falando de Cristo, né, e também comentando das aulas, e às vezes não conhece como é que foi a sua infância, né, como é que foi o seu crescimento, como você acabou de dizer, você não foi criado em meio cristão, né, seus pais não sei se te incentivou ou você não quis ir, mas como é que foi a sua infância? Você morou sempre com seus pais? Você aprontou muito? Como é que foi a sua infância até chegar no meio da sua adolescência, tudo? Legal. Não, foi é uma infância totalmente mundana mesmo, né? Eu sempre morei com os meus pais. Por mais que não tive uma vida na igreja, assim, né? Uma vida
mais preservada, assim, mas meu pai e minha mãe, eles sempre foram casados juntos ali, nunca tive nenhum problema assim de viver só com a minha mãe, né, ou com um padrasto, assim, algo do tipo. Isso não houve, graças a Deus. Até hoje os meus pais eles estão juntos, casados aí já. Meu pai, inclusive, já até se vacinou aí na primeira dose do Covid-19, mas foi uma infância sem Cristo, né? E uma infância sem Cristo é entregue ao desejo do seu próprio coração. Quando eu era pequeno, eu fiz muita travessura. Nossa, era uma criança rebelde, rebelde, muito rebelde. Eu lembro uma vez que minha mãe até se lembra disso. Se você perguntar para ela, ela vai se lembrar disso perfeitamente. Vamos fazer uma Eu era entrevista do com ela depois. Quando ela estiver na igreja, pode perguntar para ela que ela se lembra disso. Nossa, como ela lembra. Eu falei, mãe, a senhora que vai me buscar no parquinho, eu não quero que ninguém me busque. Porque eu ficava esperando, né, lá na fila, né, todas as mães dos amiguinhos vinham e a professora chamava, a tia do parquinho chamava, eu estudei no Almerinda, ali no Casqueiro, e minha mãe demorava, né, porque minha mãe fazia faxina e tudo, e aí às vezes se atrasava e demorava e eu ficava por último normalmente. E eu falava, olha, hoje se a senhora não for me buscar cedo, eu não vou mais para o parquinho. E aí, quando eu cheguei em casa, quando minha mãe chegou para me buscar, já estava quase escurecendo. Cheguei em casa, eu lembro que do fundo da casa que a gente morava, era um terreno baldio, e eu peguei, amei o tênis, joguei do outro lado, nunca mais quero saber de parquinho, nada disso. Por quê? Porque minha mãe não foi me buscar, na verdade, né? Quem foi me Sim. buscar foi minha madrinha, que já é até falecida. Aí eu fiquei. E isso eu não tinha 7 anos de idade. Tinha 7 anos de idade. Porque na minha época, eu sou de 83, com 7 anos a gente entrava na primeira série, tá? No ensino fundamental. Então, e eu, nossa, já muito rebelde desde cedo, né? E essa rebeldia ela foi aumentando, porque a situação econômica assim começou a não ficar muito boa, né, para minha família, porque meu pai na época mexia com gado, matava porco, né, Ah, bem interiorzão mexia mesmo. isso, mexia com açougue e tal. Então, é, chegou o momento em que meu pai sofreu um acidente de carro, ficou no hospital e as coisas ficaram muito ruins financeiramente. Aí naquela época, a linha telefônica valia uma fortuna. Aí, o que que minha mãe fez? Trocou uma linha telefônica por uma casa lá na Vila dos Pescadores. Na época não era nem uma casa de lajota, alvenaria, era de madeira mesmo. Bem no início mesmo da Vila dos Pescadores. Aí nós fomos para lá. Ali, essa rebeldia aí, que eu contei para vocês, joguei o tênis e a meia do outro lado, ela só aumentou, meu amigo. Só aumentou, meus amigos. Eita. Porque, Ixi, chegou em casa só chicotada só. porque ali o que eu precisava era um ambiente para me externar toda, né, as minhas travessuras, né, toda aquela minha vontade mesmo de fazer, desobedecer, né? Minha mãe falava muito para mim não se misturar muito com os meninos. Olha, eu não quero você muito com esses meninos e tal. E como eu gostava de estar no meio lá da molecada, ir para maré, sabe? Tive amigos que morreram afogados e eu ia porque, cara, era muito legal. Ah, na minha concepção, desobedecer uma ordem dos pais assim, nossa, eu achava o máximo. Eu olhava aquele jovem da minha idade ali, e isso já se passou aí, né, dessa minha mudança do Jardim Casqueiro para a Vila dos Pescadores, passou aí mais ou menos uns 4 anos ali, eu já tinha 8, 9, então eu já começava já com as minhas travessuras ali, né, Já andar 10, em 11 gangue, anos né? aí. Oi, desculpa, não entendi. Geralmente as crianças que têm 8, 9 anos já começam a andar em gangue, entre amigos, tudo para poder fazer as É, travessuras, tudo.
junto na É, Patotinha. é, o ambiente lá era muito favorável para isso, muito favorável mesmo, sabe? E aí já tinha lá, eu lembro que tinha uma turma do Fundão, tinha uma turma da rodoviária, já se formou lá as gangues e tudo. Enfim, eu gostava de fazer minhas travessuras, porém, eu não era aquele que eu gostava de fazer tanta maldade assim, tanta, tanta. Mas eu sempre gostava, assim, de estar no meio, tudo. Mas eu tinha uns amigos que eles eram muito, muito, muito malvados. Muito mesmo. Gente. Eles eram terríveis. Inclusive, esses meninos hoje eles não são vivos mais, são mortos. São três irmãos, os três morreram, porque depois tiveram envolvimento com o tráfico de drogas, enfim. E acabaram que hoje não mais são vivos, né? Mas Poxa, que pena. e eu ia, cara, eu gostava, eram meus amigos, né? A gente ia jogar bola junto, fazia as travessuras juntos, né? Enfim, pegava saco de lixo, jogava na rua quando a gente voltava um do outro, tacava lixo no outro, sabe? Éramos terríveis, ah, pulávamos o muro do centro esportivo do Casqueiro, porque nós íamos jogar bola. Nessa época eu já estava na Vila dos Pescadores, já bem rebelde mesmo. Aí nós íamos jogar bola no campinho do Jardim Casqueiro. Quando nós voltávamos, nós queríamos tirar a terra para não chegar em casa todo sujo de terra, né? Entupir o ralinho do banheiro. Aí a gente pulava na piscina, o guarda vinha. Aí a gente discutia com o guarda até ele entrar dentro, a gente pulava para o outro lado. Era assim algo bem. Não tinha um dia que nós não íamos jogar bola e que a gente não voltava correndo de alguém, sabe? Mexia com alguém na rua, arrumava uma confusão. Às vezes o pessoal estava jogando na calçada assim, no próprio casqueiro mesmo ali, e aí a gente chegava lá e tirava os gols, quebrava, aí vinham correndo atrás de nós, a gente saía correndo. Nossa, era difícil. Pegava os chinelos, jogava fora o chinelo da molecada. E aí eles vinham atrás de nós. Às vezes a gente pegava a bicicleta, saía correndo com a bicicleta e o pessoal vinha atrás de nós. E aí o que a gente fazia? Para eles não permanecerem ali atrás de nós. A gente soltava a bicicleta e jogava com tudo, estragava a bicicleta dos outros. E a gente continuava correndo. Não tinha um dia que nós não íamos jogar bola, que nós não voltávamos correndo de alguém, ou alguém que a gente fez alguma coisa. Ou Até que eu alguém me lembro que perseguindo vocês, né? Ou alguém perseguindo vocês, procurando vocês, que vocês estavam fazendo alguma peripécia lá, estavam fazendo alguma traquinagem ali no meio da galera. estava fazendo, cara. Não tinha uma vez que não acontecia isso. Não tinha uma. Impressionante. Se o futebol Entendi. acabasse cedo, no final da tarde, e durante o dia, quem a gente via na rua, a gente ia fazer alguma coisa. Se tivesse empinando pipa, a gente chegava perto, conversava um pouco, colocava a mão na linha da pipa, quebrava, soltava. E, meu, era terrível. Nós éramos terríveis, cara. Terríveis. Entendido. Olha, Uma pergunta, né? Eu escutando aqui um pouco da sua infância, Fernando, e é muito legal ver a pessoa que você é hoje, né? É claro que hoje nós estamos num momento de pandemia, então não tem como termos a presença física sua, né? Mas na época que as igrejas eram abertas, a gente podia estar circulando, fazendo aglomerações e tudo mais, sempre me chama a atenção, me chamava a atenção os olhos na questão de sua postura, de você ter uma certa calma, né? Você hoje é pai do Pietro, do Arthur, marido, esposo da Renata, e escutando um pouco assim da sua história, né? E vendo a criança que você era antes, a pessoa que você se tornou assim, né? É fato da gente querer ver que houve uma transformação, acredito, de comportamento, de caráter, que foi o encontro com Jesus Cristo. Você poderia falar um pouco mais assim de como foi seu encontro, de como foi a sua conversão de fato, né? O ponto que você conheceu Jesus Cristo até o dia de hoje, até de forma diária, né? Tá conversando com Deus, de estar buscando mais a Ele. claro, pô, maior prazer. Ah, eu até costumo brincar, né? Quando Paulo diz que ele é o pior, foi o pior dos pecadores, porque ele não sabia que eu. E,
iria virar o mundo, né? Mas como eu falei, né? Pegando um gancho de tudo isso aí da minha infância, o que eu fazia, isso cresceu. Cresceu, eu me tornei um homem rebelde, um homem que não levava desaforo para casa, um homem que, enfim, olhava para si mesmo, ah, um homem que acabou perdendo a sensibilidade pela vida, né? Chegou um momento até na minha juventude que se eu chegasse até os 30 anos, para mim, me daria por satisfeito, porque até os 30 anos eu estaria vivendo a vida com todo o meu vigor ali e fazendo tudo que eu queria ao máximo. Depois, se eu deixasse essa vida para mim, estava tranquilo, porque eu já tinha vivido bastante, eu já tinha aproveitado aquilo que eu achava que era vida e estava tudo certo. Na minha profissão, eu trabalhei em armazém, trabalhei como segurança patrimonial, né? E eu trabalhei também, minha última profissão, que é hoje, eu até trabalho até hoje, né? Na função de motorista de carreta. E parei algum tempo por causa do seminário, tive que parar. Mas, inclusive, toda essa minha rebeldia, essa insensibilidade com a vida, isso cresceu tanto. E tem até a minha esposa que ela confirma, se você perguntar isso para ela, ela vai confirmar. Chegou um tempo na minha profissão que eu pensava assim: eu não tenho problema nenhum se um dia eu, se o motoqueiro caísse e de repente eu ah, passasse ali alguma coisa, sofresse um acidente e ele ia atropelasse, porque meu, os caras provocam e tal. Então você vê que ponto que chegou a minha vida sem Cristo. A O essa coração já estava bem endurecido, né? Já estava bem encutubado. Já estava bem endurecido. Eu não tinha mais sensibilidade assim com a vida. Para mim, cara, sofri um acidente, se o cara cair aí e de repente morrer, alguma coisa do tipo, o que eu posso fazer? Não tenho o que fazer, assim. Então, assim, eu não tinha muito essa cautela. Eu lembro, assim, que ah, hoje eu trabalho com um colega que ele me conheceu mais jovem e a gente conversa, assim, fomos colegas de profissão, ele fala, poxa, tu mudou, cara, tu tá mais maduro. Como ele não é crente, ele não consegue fazer ele não consegue ter essa sensibilidade, esse discernimento para falar, é a mudança do novo nascimento. Então, assim, essa rebeldia ela se estendeu para todas as áreas da minha vida. Até o ano de 2011, até 2011, que foi quando eu tive o encontro com o Senhor Jesus Cristo, né? Como nós costumamos falar, eu tive um encontro, aliás, a graça do Senhor me alcançou, né? No ano de 2011, onde eu trabalhava numa empresa lá em Cubatão de transporte, né? Eu era agregado, né? Eu tinha o veículo era meu, fui agregar e lá eu conheci a minha esposa, hoje a Renata, né? A mãe dos nossos dois filhos. E ela, pois não. Não, eu falei benção que mesmo você sem saber, eu já estava escrevendo tua história, né? Você trabalhou num lugar onde você formou sua família, né? E como é que foi que você chegou aí na igreja? Foi ela que te convidou ou você sentiu no coração de ir? Como é que foi? Então, detalhe, essa empresa que eu fui agregar, o veículo, eu já tinha trabalhado nela como funcionário e eu falava, nunca mais eu piso os pés nessa empresa. Nunca mais, enquanto eu viver, eu volto aqui. E eu acabei indo agregar o veículo lá. Logo eu, tanto orgulhoso, eu não entendo, até hoje, eu conversando com ela assim, eu não entendo como eu fui lá agregar o veículo. Não conhecia Cristo, a Renata também não tinha qualquer envolvimento com igreja evangélica, nunca teve, sabe? Muito menos eu. E quando eu conheci ela, começamos ali nos envolver tudo sem Cristo e decidimos, né? Começamos sem Cristo, não tínhamos ninguém para nos orientar a forma correta de fazer as coisas, então decidimos ah, nos unir. Vamos nos unir, vamos morar junto, vamos casar.
Vamos formar uma família? Ela falou, vamos. Mas tanto eu quanto ela sentíamos que faltava alguma coisa. Então, o que que aconteceu? Olha só que interessante. Nós começamos a ir numa igrejinha católica, fomos morar lá no Vale Verde. Alugamos um apartamentinho lá e começamos do zero, eu e ela, né? O apartamento fazia até eco dentro. Não tinha absolutamente nada. Fomos ganhando algumas coisas e tal, né? O pessoal, a minha sogra, que nos ajudou muito, até hoje nos ajuda. Então, cada um foi assim, né? Foi nos ajudando e nós sabíamos que faltava alguma coisa. O que? Nós não sabíamos dizer exatamente. Começamos a ir numa igrejinha católica, mas estava faltando alguma coisa. Aí teve, sabe o quê? Romaria para Aparecida do Norte dos caminhoneiros. Eu falei, vamos? Aí ela falou, vamos. Fomos para a Romaria junto. Continuava faltando alguma coisa. Até que um dia recebemos um convite para ir numa reunião de casais lá na primeira igreja batista de Cubatão, onde eu morava, onde eu vivi praticamente minha vida toda, né? E aí eu falei, vamos que vai ser bom, vamos que vai ser bom para gente, vamos. E quem fez o convite na época foi o Arilton que mora na Ponta da Praia, se eu não me engano ele está até é, congregando lá, ele era da PIB Cubatão, ele trabalhava junto com a minha sogra. E aí ele ficou sabendo, né, que minha sogra comentava com ele e tal, né, a Renata vai se casar, é um rapaz lá do trabalho dela e tudo e tal. E aí o Arilton, crente em Cristo Jesus, falou, poxa, mas como que eles vão fazer? E ele percebeu toda, né, esse desenvolvimento, já indo morar junto e tudo. Aí ele fez um convite para nós Sim. irmos lá. Você vê como alguém que é crente, que tem pelo menos assim a visão de como deve ser a união, o casamento, né? Como é o propósito de Deus para a família, ele de alguma forma ele vai sinalizar. Então, o Arilton não me conhecia, mas mandou o convite para a Renata e a Renata me falou, eu falei, vamos lá. Mas nós tínhamos um relacionamento muito bom, eu e a Renata, até hoje temos. E, claro, reconhecemos que isso vem do Senhor. Mas quando nós chegamos na PIB Cubatão, algumas coisas que o pastor falava, olha que interessante, nós não tínhamos o mínimo discernimento de um livro da Bíblia, mas Sim. algumas coisas elas se encontravam com aquilo que a gente estava vivendo. Eu encontrava algumas características de uma mulher que o pastor pregava na Renata, e ela dizia que via algumas a característica com qual reunião de casais ele sempre vai abordar o assunto direcionado aos casais, né? E a Aham. gente saiu de lá muito satisfeito, assim, né? Pô, estamos no caminho, estamos no caminho. Aí, aí convidaram a gente para voltar, e nós falamos o quê? Pô, vamos voltar? Gostei, vamos voltar. Voltamos a segunda vez. Aí, se eu não me engano, acho que foram 3 vezes que nós retornamos, mas eu não me lembro se foi na segunda ou na terceira vez que houve o apelo para quem quisesse entregar a sua vida a Jesus Cristo e reconhecê-lo como seu Salvador. Tanto eu quanto a Renata levantamos. Por quê? Porque a meu, tanto ela como eu acredito assim, nós conversamos, nós antes de Cristo aceitávamos tantas coisas, tudo é que é bom a gente tentava agregar. Se Deus é bom, se Jesus é Deus e é bom, então por que não? Então levantamos a mão e começamos então a nossa caminhada de fé com Cristo. Mas a, a, logo em seguida, tanto ela quanto eu tivemos uma experiência muito particular com Deus, Opa, muito conta pra mesmo gente. assim. E inclusive, eu posso contar a minha, né? A minha é uma experiência assim, eu vou resumir bem aqui. Eu vivia num contexto assim, totalmente depravado, os homens, né, voltado para a mulherada e tudo. E após toda essa mudança, casamento, já tinha levantado minha mão, já tinha dito que aceito diante da igreja, diante de Deus, que eu quero o Senhor na minha vida, quero mudar realmente, de fato. E aí eu comecei a minha caminhada, mas
logo em seguida eu comecei a orar, porque eu estava ouvindo uma palavra, e isso eu estava trabalhando lá em Cajamar. E eu estava ouvindo uma mensagem no rádio que dizia sobre os filhos das trevas e os filhos da luz. Aí eu lembro que o pastor foi bem claro e falou assim: qual é a diferença? Você, você que está com dúvida aí. E era tudo muito novo para mim, esse negócio de filho da luz, filho das trevas. Você que está com dúvida, você tem dúvida, meu irmão, se você é um filho das trevas ou da luz? E eu pensei comigo mesmo, pô, eu acho que eu sou da luz, porque, pô, eu estou no caminho certo. Mas eu fiquei interessado para saber a resposta. E aí ele falou assim: olha, se você é um filho da luz, você vai saber discernir as armadilhas do inimigo para cima de você. É simples, meu irmão. E aí, o que que eu fiz? Eu orei, cara. Acabou essa mensagem, eu orei e falei: Senhor, só confirma para mim. Cara, a oração daquele que é novo convertido é uma oração tão sincera. E eu falava com Deus assim, de uma maneira diferente. E eu falei: Senhor, o senhor pode me mostrar, por favor, se realmente eu estou no caminho certo? Porque eu ainda tenho algumas dúvidas. É, se eu sou filho da luz ou não, eu já te aceitei. O senhor pode, para mim, por favor, me mostra o que está acontecendo, se realmente eu sou ou não? E aí eu saí, cara, terminei essa oração e saí, sentei na sala de motorista lá em Cajamar. Quando eu sentei assim, veio um rapaz da mesma empresa que ele não falava muito comigo assim. Eu não era nem íntimo dele, não era amigo dele, para ele me mostrar aquilo. Aí, de repente, ele me mostrou assim o smartphone dele, cheio de foto ali de mulheres e tal, pornografia. E, e aí ele falou: olha só, dá uma olhada nisso aqui, Fernando. E aí eu peguei e fui olhar assim, né, cara? Dá uma olhada nisso aqui, Fernando. Quando eu olhei, tava cheio de foto ali, de mulheres e tudo. E na hora que eu olhei aquilo dali, a, a minha oração ela veio muito forte na minha cabeça, assim. Muito forte, sabe? É como se eu tivesse ah, imaginando assim uma cena muito real. Eu orando, querendo uma confirmação de Deus, e Deus ali me mostrando, e eu, com a minha boca mesmo, eu falei: cara, isso não é de Deus, isso é coisa das trevas, isso não é de Deus, isso é coisa do inimigo, do diabo. De Deus não pode ser. Eu sou casado, eu estou no caminho com Deus, aceitei Jesus, eu tenho a minha mulher, não é justo eu estar, isso tudo em pensamento, eu estar olhando isso, não é justo eu estar aqui concordando com tudo isso aqui que ele está me mostrando. E na hora me veio a minha oração e a minha resposta. Então eu sou um filho da luz, porque eu estou sabendo discernir que eu não devo ficar partilhando dessas coisas. Essas coisas não podem mais me interessar, não devem. E eu sei que parece ser uma coisa simples, mas para mim, que era muito comum isso, que não existia divisões, eu saí assim pisando leve, assim, sabe? Eu saí me sentindo vigiado assim por Deus o tempo todo, e eu saí agradecendo a Deus assim no meu pensamento. E eu liguei para Renata, liguei para ela na hora, falei: poxa, tive uma experiência agora aqui muito incrível. Aí ela falou que foi: poxa, orei agora, saí e aconteceu isso aqui. Então eu entendo que Deus me respondeu, que eu sou um filho da luz mesmo, enfim, e a gente está no caminho certo. E foi algo assim, cara, muito, muito particular. Eu senti isso, foi decisivo para mim, assim. E aí, então, Imagino. depois a gente Pode começamos continuar, aí, pode. né? Recebemos convite para ir no culto, né? E aí eu falei: poxa, a gente às vezes não consegue porque eu saio muito cedo. Mas aí começamos a frequentar os cultos. Na época eu lembro que era o pastor Joel, que era o pastor da primeira igreja batista de Cubatão, o pai do nosso brother, Mateusão. Eu até brinco com o Mateus hoje. Pastor Joel foi o cara que eu sentei na salinha que ele falou: vamos começar do começo. Vamos aprender os livros da Bíblia. Eu falei: tá brincando que ele vai ensinar tudo isso, eu vou aprender. Nunca na minha vida. Já tá analisando, né? Então. E aí foi a primeira pessoa. E aí nessa conversão, o Pietro já havia nascido. Pietro tinha meses, não tinha nenhum ano de idade.
essa conversão se deu. Nós não éramos casados. O Ministério de Casais da primeira Igreja Batista de Cubatão nos acolheu de uma forma impressionante. O pastor Joel, ele fez o nosso casamento. Nós não tínhamos recurso na época somente para poder comprar as alianças e o Ministério de Casais. Cara, como é importante o Ministério da Família hoje, me parece que o pastor Wesley renomeou lá o ministério, mas foi uma peça fundamental, assim, nos acolheu demais. E eu pensava comigo mesmo, e a Renata também, a hora que eles souberem quem nós somos, eles não vão continuar com essa mesma postura conosco. E o pessoal, cara, abraçando a gente, assim, de uma forma incrível, incrível. E aí fizeram o nosso casamento, decoraram a igreja, muitos irmãos da igreja vieram prestigiar conosco, assim, foi algo incrível, incrível. Casamos na primeira, chegamos amigados, regularizamos a nossa situação perante a lei dos homens, testemunhamos a nossa união diante de Deus, diante da igreja, para louvor e honra e glória de Deus. E aí depois teve o processo com o pastor Joel, aprendendo os livros da Bíblia. Incrível, cara. Eu choro até hoje quando eu lembro toda essa caminhada. É incrível, sabe? Por Deus isso que a gente foi fala que é a muito. história, né? A história que nos agrega, que nos fortalece, né? Porque a gente lembra o nosso passado e vê o nosso futuro. E a partir desse momento que você toma a decisão de aceitar Cristo, né? E querer estar disposto a mudar os seus hábitos, as suas atitudes, aí que a coisa anda mais ainda. E qual o conselho que você deixa para a pessoa que está escutando agora, que, tipo, tá nessa vida que nem você falou, de querer aproveitar a vida, ou de estar com um casamento ruim e tá pensando que talvez nada vai resolver, e se vale a pena, né, entregar realmente a vida, no caso, o casamento para Cristo? Qual que foram as mudanças que você teve a partir desse momento que você falou, não, eu vou mudar e eu vou seguir a Cristo? Olha, a gente poderia passar a tarde inteira aqui falando ah, sobre sobre as mudanças e o quanto isso vale a pena. O quanto vale a pena viver um padrão de vida tão alto é, com relação a um homem e uma mulher, a uma união assim, é, realmente com um relacionamento entregue nas mãos do Senhor, né? Agora, quero começar pela quem vive uma vida sem Cristo, uma vida totalmente entregue, uma vida que já perdeu a sensibilidade, assim, né? Sai por sair, no fundo volta, sente o vazio dentro de si mesmo, né? Nada satisfaz. Compra uma roupa, daqui a pouco já não está mais contente com a roupa, com o sapato, com o telefone, com outra coisa. Eu tive isso tudo, assim, bem cedo, né? Moto, tudo, né? Eu tinha uma moto, ah, dinheiro, mas nada satisfazia assim o meu coração. Então eu me entreguei toda uma vida devassa, fui perdendo a minha sensibilidade e eu achava que não era possível mais recuperar isso, estava totalmente sem esperança. Só em Jesus Cristo eu retomei para um caminho reto. Só em Jesus Cristo eu consegui ter esperança novamente e sentir a minha sensibilidade ser reconstruída no meu ser, na minha carne. Impressionante como isso se deu. Os detalhes é algo assim, é surreal, assim, é sobrenatural, assim. Naturalista nenhum conseguiria explicar a partir do novo nascimento como isso volta. É um novo nascimento, de fato. Você vai aprendendo tudo novo, vai descobrindo um novo estilo de vida. É muito, muito incrível. É um padrão de vida muito alto. Eu vejo de Casamento. interessante, eu vejo de interessante, né, Fernando, você comentando que, que a igreja teve um papel muito importante, né? Isso que me chama mais atenção assim, na sua história, porque, querendo ou não, as pessoas, os irmãos da igreja da PIB de Cubatão, que
no seu caso, tiveram a sua importância, fizeram a diferença na sua vida, né? E não fizeram simplesmente por fazer, mas porque viam que era o certo, viam que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz e agora nós temos que levar essa palavra de esperança, essa palavra de amor, seja através de evangelismo na rua, seja através de missões em volta do mundo, até mesmo no Ministério da Família, como foi o seu caso, né? Junto você, a Renata, e junto com seus filhos também. Isso é o que me cativa, é o que me chama de interessante nessa sua parte, né? O quão nós, e me incluo nisso, o quão nós temos que estar dispostos e estar sempre buscando diariamente a palavra de Deus, para que quando chegue no momento certo, Deus use a gente de tal forma a poder estar impactando vidas, né? Que não seja a gente fazendo essas obras, mas que seja Deus através da gente realizando esse processo. É bem interessante. E eu vejo assim, uma pergunta para você. Eu vejo que você se situou, né, um pouco na primeira igreja batista de Cubatão, mas como é que foi a história do Fernando e sua família chegar no Marapé, né? Como é que se deu essa trajetória de sair de uma igreja e chegar aqui onde a gente está agora no Marapé? Sem dúvida nenhuma, eu acredito que foi 100% Deus, cara, e uma participação muito pequena nossa. Ah, nós caímos numa igreja que abraçou a gente, cara. As pessoas sentíamos muito o amor, o carinho daqueles irmãos, o cuidado. Morávamos em um lugar que eu gostava demais de morar no Vale Verde, em Cubatão, e na minha cabeça eu queria passar o resto da vida ali onde eu morava. Era ali que eu queria passar o resto da minha vida e a minha velhice. Eu tinha muita certeza disso, de que era ali que eu queria. E eu estava numa igreja assim, num mundo muito bom, muito legal. Os meus amigos, cara, tinha o pessoal do futebol, tudo muito, muito legal mesmo. Trabalhando na igreja, logo em seguida, depois de um tempo, o pessoal me convidou para servir no Ministério de Casais. E então ali eu iniciei uma caminhada, foi muito, muito legal mesmo esse tempo. Até que um belo dia decidimos procurar alguma coisa para fazer um investimento, né? Casal jovem, o Arthur havia nascido, o segundo filho, e nós de repente procuramos alguma coisa assim para poder fazer um financiamento, pagávamos aluguel, e aí começamos a procurar, né? Um apartamento, um terreno, alguma coisa do tipo, lá pelo Vale Verde mesmo, porque nós não queríamos sair. Perguntamos para o proprietário do imóvel que nós morávamos se ele queria vender, ele falou que não, por enquanto não e tudo. E aí começamos a procurar alguns imóveis assim, né? E até que um dia a gente se cansou assim, um mês a gente procurando, e a gente estava dando um passeio aqui por Santos. Aí eu vi uma placa assim de vende-se um, um imóvel ali pelo lado da Silva Jardim, Conselheiro Neves. Eu falei, olha, Rê, vamos morar para cá, para Santos, que é melhor. E aí eu falei, vou dar uma ligada só para a gente comparar de valores. Tentei ligar, não consegui, não deu certo, fomos embora e decidimos que não queríamos mais nada. E aí, de repente, uma moça liga para nós e falou que tinha um outro imóvel e tal. Resumindo a história, fizemos um financiamento aqui num apartamento onde a gente mora hoje, no Jabaquara, próximo do CT Repelé, aqui na Rangel Pestana, em Santos, próximo da igreja aqui Batista do Marapé. E, novamente, o pastor Joel cruzando o nosso caminho. Olha só que interessante, continuamos congregando em Cubatão, morando aqui em Santos. E uma vez, um belo dia, eu e a Renata passeando, né, no emissário, encontramos o pastor Joel com o cachorrinho dele passeando. E, pastor Joel, tudo bem? Como é que tá, queridos? Tudo ótimo. Como é que vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. E estão congregando lá ainda? Ele falou, estou aqui em Santos ainda. Aí eu falei, estamos ainda, pastor Joel. E ele falou assim, olha, eu sei que vocês gostam de ir lá e tudo, mas normalmente nós aconselhamos quando, no caso, a família ela muda de cidade,
que ela procure uma igreja próximo de sua casa, principalmente porque vocês têm filhos, e é importante que os seus filhos, agora que eles são pequenos, não, mas daqui a pouco eles vão se tornar juniores, adolescentes. É importante eles terem amiguinhos próximos da mesma fé deles. E aí, então, eu e a Renata viemos para casa, começamos a conversar sobre isso, e realmente chegamos à conclusão de que faz sentido aquilo que o pastor Joel havia falado, né? E aí começamos então a procurar uma igreja aqui próximo. Fomos na central de adoração, Pastor Carlos, e voltamos. Depois fomos visitar a igreja Batista do Marapé, voltamos. E aí, e agora? Qual que a gente vai escolher assim? E aí, por algum motivo, voltamos ao Marapé de novo e de repente não sabemos assim, não tem uma música ou algo que nós pudéssemos pesar assim, e falar não, é aqui e tudo. E nessa época nós nem não sabíamos assim do Marapé Kids com tanta, né, com tantos detalhes assim, toda a estrutura. Mas viemos a primeira vez conhecer, na segunda já prestamos um pouco mais de atenção e tudo. E aí começamos então a frequentar a igreja e começamos a gostar e começamos a ir outras vezes, e tudo até que chegamos à conclusão de que tínhamos que mudar de igreja, porque realmente nós precisávamos criar nossos filhos ah, com proporcionar um ambiente onde eles pudessem ter amigos da mesma fé. Eu e a Renata precisávamos ter também amigos próximos aqui da igreja, amigos casais que caminhassem conosco, que nós pudéssemos caminhar junto, que fosse isso fácil, né? E então entendemos que tínhamos que estar próximo e decidimos então mudar da PIB Cubatão. Não foi fácil assim, né? Mas decidimos mudar da PIB Cubatão para Igreja Batista do Marapé. Conversamos com o pastor Sidney e o pastor Sidney falou: olha, sejam bem-vindos, se é esse o motivo, vocês querem participar, vem para cá sim. Conversou com o pastor Alípio na época, o pastor Richard, que estava na igreja, nos abraçou assim de uma forma também incrível, é, 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 trouxe a gente muito para perto dele assim, né, para conhecer um pouco de como nós viemos, de como nós nos envolvíamos lá, e foi algo assim que aos poucos a gente foi se chegando à igreja, foi conhecendo, foi participando dos ministérios até chegar ao dia de hoje, né, onde eu, Quantos anos que você já está no Marapé? olha, a nossa vinda do Marapé faz acho que 6 anos, 6 anos aí, média de 5 para 6 anos aí, Bem. ah, aproximadamente isso. Já é E tempo já. Já é tempo já, 5, 6 anos já. Já é tempo. 6 anos. O Arthur era bebezinho quando nós chegamos aqui no Marapé, e hoje o Arthur já está com seus 7 anos de idade. Olha, passou por todos os maternais do Marapé Kids, o Arthur, daqui a pouco já está na adolescência. daqui a pouco. E o Fernando, eu lembro que quando eu cheguei na igreja, você estava ainda no início ainda do seu ministério, que no caso seria o seminário, né? E como é que foi essa decisão? Como é que foi o apoio da Renata também a isso? Porque, querendo ou não, você ia ter um grande tempo da sua parte para estudar, tudo. Como é que foi essa decisão que você teve de, tipo, vou estudar para ir seguir um ministério pastoral? Olha, o apoio da Renata foi imprescindível, né, para que tudo isso acontecesse. Se minha esposa falasse, não, eu não quero isso, era o que eu precisava para eu falar, não, então tudo bem, se você entende que não é isso, então vamos seguir nossa vida. Mas ela não disse não, ela disse sim. Então eu comecei a entender que Deus estava mudando o rumo. Já começou a mudança lá na conversão, né? Mas eu comecei a perceber uma mudança muito mais séria, assim, e a coisa começou a ficar séria, né? Tudo isso se deu quando nós mudamos para o Marapé.
ficamos um tempo, né, congregando, até que começou o projeto com os pequenos grupos. Então, iniciamos um pequeno grupo aqui, em nossa casa. E eu era o líder desse pequeno grupo. Olha que interessante. Eu continuei, aí comecei a fazer os estudos, né, 3 sextas-feiras e uma não tinha. Na época, o pastor Félix fazia os esbocinhos para mim e me entregava. E até que eu tive aí, ali eu já tive um envolvimento muito, comecei a ter umas experiências muito mais profundas com Deus, quando tanto eu quanto a Renata, quando nós começamos aqui com o pequeno grupo em casa, porque eu não fazia nada sozinho, né? Ela estava aqui, limpava, cuidava, preparava o lanchinho, então era em conjunto aqui, né? Embora eu fazia ali o estudo, liderava, mas ela também estava indiretamente ali participando do meu lado, em pé de igualdade ali. E depois eu envolvido aí na liderança do pequeno grupo, senti que eu precisava me preparar um pouco mais para poder tanto extrair ali um ensinamento mais profundo, mais sólido, né, das escrituras, quanto poder fornecer isso também, né, para os irmãos que frequentavam aqui. E eu queria isso. E aí eu comecei a fazer uma matéria no seminário, uma não, duas, né? Comecei a fazer 2 matérias. Em um dia só de estudo você consegue fazer 2 matérias. E aí eu lembro que fui lá, fiz a minha matrícula direitinho, comecei a fazer uma matéria e orando muito, pedindo para que, é, pedindo a Deus que eu tivesse experiências com Ele ali, que Ele usasse minha vida. Eu tinha muita vontade de ser usado por Deus. E eu orava muito e saía para trabalhar e pedia isso para Deus enquanto eu ficava estudando, né? Dentro do caminhão, assim, enquanto eu ficava aguardando a carga ou a descarga, dependendo do que eu estava fazendo. Até que um belo dia eu estava preparando o estudo, né? E estava tudo muito certo para mim à noite estar aqui em casa, tudo, e tudo deu muito certo. E eu orando, 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 porque eu já não estava sentindo que era para mim continuar ali na minha vida como motorista carreteiro, né? Era aquilo que eu estava fazendo. Eu precisava estar mais presente, eu sentia falta de estar mais dentro do meu lar, embora eu não ficava muito fora de casa, né? Era um dia ou outro. Mas eu orando, orando, orando e pedindo a Deus, nesse dia deu tudo errado. Tudo errado, eu não consegui chegar a tempo para o estudo. E eu fiquei muito bravo com Deus mesmo. Quebrei o pau com Deus, cara. Falei tudo que deveria falar, tudo. E hoje eu entendo que essa realmente tem que ser a nossa oração, né? Temos que falar para Deus. E eu falei muito para Deus até que eu entendi. Deus falando comigo que eu tinha que escolher, porque eu gostava, eu me orgulhava, né, de ser jovem, ser proprietário de um caminhão, de ser dono do meu próprio negócio, de não prestar conta a ninguém, né, de ser autônomo e tudo mais, até que eu entendi que Deus falou comigo que eu tinha que escolher ou isso que eu gosto muito, ou buscar o reino de Deus e a sua justiça e deixar que Ele acrescente as coisas que eu iria necessitar. Ele ia prover novos caminhos para mim, ele ia abrir novas portas. Então eu entendi isso e cheguei em casa, contei isso para Renata novamente. Deus falou comigo, ela falou: o que que foi? E aí eu falei para ela assim: olha, eu entendi que não é para mim estar mais em cima desse caminhão, eu quero me preparar, eu quero estudar e, e vamos ver o que a gente faz, se a gente ah, investe, coloca aí o motorista, faz uma sociedade ou vende. E ela disse para mim assim: olha, eu estou do seu lado, se Deus falou com você, eu quero te apoiar nisso e você vai estudar sim. Se eu precisar, eu volto a trabalhar. A Renata, quando eu conheci, ela já trabalhava, né? Sempre trabalhou no setor administrativo lá da empresa e que eu a conheci. Então ela falou: olha, se houver necessidade, eu volto a trabalhar. Os meninos já estão grandes, estão um pouquinho grandes, não mamam mais e para ajudar também aqui em casa.
e você pode arrumar um outro trabalho, mas tudo bem, se Deus falou com você, meu amor, eu acredito em você. Então, aí eu precisava agora de uma confirmação, porque eu ia precisar de ajuda, né? Ia precisar de ajuda da igreja. Então, eu procurei o pastor Sidney na época, né? O pastor Sidney, eu lembro que ele havia falado, né, o seminário ainda era no Marapé, funcionava no prédio da igreja. O pastor Sidney falou: se você quiser estudar e de repente você não tem condições, nos procure. Sem estudar você não fica. Não é por causa de recursos financeiros que você vai deixar de conhecer a Deus e crescer. Procurei o pastor Sidney, mas a procura do pastor Sidney foi após uma viagem missionária que eu já tinha engatilhado com o pastor Félix para o Amazonas. Fui para o Amazonas, tive experiências incríveis com Deus. Também, quando eu voltei, procurei o pastor Sidney, pastor, eu quero estudar, eu não sei explicar direito como isso vai se desenvolver, mas a certeza que eu tenho hoje em vida é que eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, é isso que eu sei te dizer só, e não adianta, não vai sair mais coisa. E ele perguntou uma coisa só para mim, ele falou assim: e a Renata, o que que ela acha disso? E eu falei para ela assim: pastor, olha, para ser sincero, eu tenho até um pouco de medo disso, tudo isso que está acontecendo comigo, mas eu queria que ela falasse que não. Mas ela falou que sim, que ela está do meu lado, se é para as coisas de Deus, ela está comigo nisso. Ela falou até que se ela precisar trabalhar e tudo, voltar a trabalhar, ela volta e enfim, a gente une força nesse propósito. E aí ele deu um sorrisinho assim, ele falou: então, meu caro, ah, vai lá, procura o reitor, eu vou falar com ele e a gente vai acertar a sua situação e você considere já, então, agora oficialmente um seminarista da nossa igreja. E então aí comecei, né? Precisava de recursos, aí conseguimos, fizemos a venda do caminhão, conseguimos recursos para nós nos mantermos aí durante um bom tempo. Nesse tempo, a Renata, Deus abriu uma porta para ela de emprego que ela nem procurou, e então ela voltou. Eu comecei a ficar um pouco mais em casa, cuidando dos meninos, olhando, participando da vida deles muito mais como pai, e estudando, tendo muito tempo para me preparar para estudar assim. Eu diria que foi um tempo muito especial, por Deus preparado mesmo, até os dias de hoje, né? Enquanto eu estudava, tive a oportunidade de ah, crescer, né, ministerialmente. Fiz capelania portuária com os caminhoneiros em 2018. O ano de 2018 inteiro eu ia ao Porto de Santos, compartilhava a palavra de Deus nos pátios que eu já conheço, porque como ah, durante um bom tempo da minha vida eu estive no meio dos caminhoneiros, então eu conhecia muito bem como fazer abordagem, como conversar com eles, como oferecer algum tipo de ajuda. Então, durante o ano de 2018 inteiro, eu senti que eu devia me dedicar a esse ministério, e aí comecei então a levar a palavra de Deus aos caminhoneiros no Porto de Santos. Também comecei a me envolver com os ministérios da igreja muito mais, porque eu tinha tempo, ministério de integração, né, receber, ter o primeiro contato ali, a primeira abordagem com as pessoas que estão chegando em nossa igreja. E aí logo depois, Ministério de Casais também já estava envolvido, e comecei então a me envolver com a escola bíblica dominical também, e logo ah, me voluntariei, né, para poder participar ali junto com a Jéssica nessa empreitada aí, né? E começamos então, e aí o Ministério de Integração, o Manuel foi o novo, foi o sucessor, né? Quem me conseguiu fazer, e aliás, uma excelente substituição. Eu diria que o Manuel fez esse trabalho, faz ainda E nem muito a melhor pandemia do que eu. ainda. E hoje estou aí servindo a Deus, né? Participando como eu posso, né? Tudo online por causa da pandemia, pregações. Nesse tempo também tive a oportunidade de aprender música com o pastor Diogo, né? Porque na época que eu tínhamos um pequeno grupo aqui em casa, ganhei um violão, não sabia tocar, então o pastor Diogo ah, me deu uma bolsa aí de estudos, procurou o Kleber e falou: olha,
todo ano eu abençoo 2 alunos com duas vagas, mas como é gratuito, eles acabam desistindo. E o Kleber falou, Fernando, se você quiser, ele vai me dar aula. E pensei em você, o que você acha? Eu falei, cara, eu tenho até violão, meu, é de Deus, então. Fiquei muito feliz, aproveitei, cara, a oportunidade que eu tive é o máximo. Expliquei para o pastor Diogo o que eu queria, né, pastor? Eu não quero ser músico, o que eu preciso é tocar algumas músicas, saber os acordes ali, para poder fazer o momento ali de adoração no pequeno grupo. E nossa, ele soube me dar na medida. Hoje, o que eu sei de música foi o pastor Diogo ali, que foi uma peça fundamental. Claro que depois eu fui pegando uns toques aí com cada um que toca na igreja, né? Mas, enfim, foi um tempo muito bom de seminário, onde eu pude estudar música, estudar teologia, viver a palavra de Deus, ensinar na igreja, pregar, enfim. É, Estudando até e inglês hoje, meu. Eu nunca imaginei que eu ia estudar inglês na minha vida. No é, seminário, hoje eu estou estudando inglês, cara. Então, assim, é algo que, se você perguntasse para mim, quando eu tive uma primeira experiência com Deus, você sabia que isso ia se desenvolver dessa forma? Nunca na minha vida eu iria falar isso para você. Nunca daqui a eu pouco ia você vai estar falar. pregando inglês, né, ô Fernando? Não é para tanto. Não é para tanto. Eu vejo assim, né, Fernando? Muito legal escutar a sua história. Com certeza me toca assim, pessoalmente a sua história de conversão, né? Ver de que no longo da sua vida, da sua caminhada, de um menino muito rebelde, muito das travessuras, ver que você hoje é um homem de Deus, ver que você, além de ser seminário, além de buscar o conhecimento da palavra de Deus, você age nas questões das áreas, né? Tentando utilizar esse conhecimento, tentando ser usado por Deus, seja dentro ou fora da igreja também, seja levando evangelismo para as outras pessoas. E isso, para mim, com certeza para quem está ouvindo, isso toca bastante, né, o nosso coração, que nós não devemos apenas somente buscar ainda mais a palavra de Deus, mas que isso é um processo natural de buscar a palavra de Deus e estar utilizando ela para edificar a vida de outras pessoas. Chega no final do nosso papo, Fernando. Gostaria de ouvir de você, se você quer deixar algum conselho, alguma palavra para quem está escutando esse podcast, para quem está escutando aqui a nossa conversa, que está passando por um momento de dificuldade aqui em decorrência da pandemia. Se tiver algum versículo bíblico, alguma coisa que você queira compartilhar, fique à vontade. E um pedido de oração também pro pessoal que está escutando. Se você quiser já deixar, pode deixar também pro pessoal que está escutando, vai orar por você também. Sim, sim. Sim, claro. Como eu falei aqui do pequeno grupo, um momento que eu pedia muito, né, para mim ter experiências com Deus. Se você está ouvindo esse podcast, e você hoje puder orar assim por mim, ore para que eu continue tendo o desejo de ter experiências com Deus. É maravilhoso quando a gente tem experiências com Deus, quando você percebe o agir de Deus assim, você tem um start e fala, é Deus agindo. Olha, é algo incrível, assim, a gente fica sem chão, é algo impressionante. Então, ore nesse sentido, para que eu continue buscando ter experiências com o meu Senhor, com o meu Salvador. O que eu diria para você que está me ouvindo aí, está com dificuldades, ou de repente nem crente em Cristo Jesus ainda você assim se descreve. Tem jeito, meu irmão. Tem jeito. Tem, minha irmã. Tem jeito para você. Se teve para mim, se teve para o apóstolo Paulo, que disse que era o pior dos pecadores, tem jeito para você também. Basta você decidir abrir o seu coração, permitir que o Senhor entre no seu coração, que Ele faça a vontade dele na sua vida. Se você já tem esse desejo, procure uma igreja evangélica, nos procure aí, se você está ouvindo esse podcast, procure a Igreja Batista do Marapé, converse conosco, teremos o maior prazer em poder compartilhar como Deus ah, faz a sua vontade na nossa vida, faz, continua fazendo o tempo todo, né? Eu diria que há uma eternidade para nós no céu com o Senhor e há algo muito mais do que essa vida que nós levamos aqui
onde os dias são maus, onde os dias eles acarretam dor, sofrimento, preocupações. Há muito mais do que isso. A vida não é só isso. Um dia eu achei que a vida era só isso, e com 30 anos de idade eu poderia deixar essa vida, mas a vida não é só isso. Há muito mais. Há uma eternidade com o Senhor Jesus Cristo no céu, aguardando você. Tá certo? Que Deus abençoe, que a vontade de Deus seja feita na sua vida, na minha, na de todos que estão ouvindo. Muito obrigado pelo convite, hein, gente? Obrigado a Benção você demais estar com você. obrigado a você por ter participado, por ter aberto essa história que tem aí para contar, e você contou muito bem, graças a Deus. E Fernando, uma outra pergunta. Caso alguém escutou esse podcast e queira conhecer um pouco mais a sua história, ou queira ter um aconselhamento bíblico, ou até participar de um PG de vocês, como é que ele faz para poder entrar em contato com você? Você tem Instagram, Facebook? Tenho. O Instagram, o Facebook, ele é Renata Mendes, Renata Fernando Mendes, né? Que está na conta da minha esposa. O meu Instagram é Fernando Ribeiro Mendes 83. Tá lá, vai aparecer, e tem alguns posts lá, né? Eu não gosto de colocar muito assim posts particular da minha vida. Eu gosto de colocar mais imagens ali que tem a ver muito com a palavra de Deus, assim. E pode ir lá entrar em contato. Tem também todos os domingos nós estamos na escola bíblica. É só entra lá, comenta, conversa conosco. Temos o nosso contato é muito facinho de nos achar aí nas redes sociais, Insta, Face, é mesmo pela igreja. Pode nos procurar, teremos o maior prazer em partilhar, né, a palavra de Deus e contar um pouco do que Deus fez na nossa vida. Temos os pastores aí também da igreja, extremamente capacitados aí, pastor João, pastor Félix, pastor Anderson vindo assumir agora. Então, tranquilo, estamos aí para servir, só nos procurar, que estamos à disposição de você que está interessado em aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Como diz Amém. Josué 1:8, tenha cuidado para guardar a lei do Senhor, né? Porque esse é o caminho para ser bem-sucedido na vida. É isso que eu tenho feito, e compartilhar o amor de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Bênção pura, galera! Certeza. E você, Pedro, como é que o Ah, pessoal pode te procurar, entrar em contato com você para poder conversar? Qual o fechou. seus Ó, contatos? minhas redes sociais, Pedro Henrique Santos Leal, procura lá no Instagram e também no Face, tá sempre aberto. Até alguns dias de madrugada, se você tiver passando por algum sufoco, passando por alguma luta, pode me mandar mensagem que vai ser um grande prazer e estar compartilhando, estar falando mais de Deus nas nossas conversas. Procure que eu vou estar sempre disponível. E você, Douglas? Opa, com certeza. O pessoal que quiser conversar comigo pode procurar no Instagram, Douglas Vicentex. Eu coloquei, meu nome todo é Douglas Vicente Xavier, mas eu coloquei Vicentex porque não ia caber o Xavier, então por isso que ficou um X no final, assim. Mas o pessoal quiser procurar para conversar, para bater papo, ou caso não me encontre no Instagram, também pode estar entrando em contato com alguém da igreja, que com certeza alguém da igreja já está passando o meu contato para você. Isso aí. E para o pessoal que quer seguir a Igreja Batista do Marapé, como é que ela pode estar encontrando as redes sociais e o Spotify e tudo, do Fala Marapé também? Legal. Instagram, pessoal, IB Marapé. Aí é o Instagram principal da Igreja Batista do Marapé. Nela você vai encontrar alguns posts, algumas publicações. Nós também temos o Instagram do Jovens Marapé, que é o Instagram de jovens e adolescentes. Então, se você tiver aí, tem um jovem, tem um adolescente que você conhece e gostaria de compartilhar, fique à vontade. Nós temos também o Marapé Kids, que é o nosso departamento de crianças do Marapé, da Igreja Batista do Marapé. Então, se você quer saber mais de alguma coisa, tem uma criança
e gostaria de estar em contato, os pais que querem estar em contato com os conteúdos do Marapé Kids também fica à vontade. Facebook, Igreja Batista do Marapé também. E nós estamos sempre aí, estamos sempre à disposição para estar conversando. Não se sinta envergonhado por nada. Saiba que nós queremos também conversar com você, nós também queremos ter nosso momento de comunhão também, principalmente estar falando sobre Deus, estar aprendendo mais sobre Deus. Então, tenho certeza que se você entrar em contato conosco, vai ser muito legal o nosso bate-papo. Amém. E lembrando também dos nossos cultos que acontecem às quarta-feiras às 8 horas da noite. Também temos o culto à noite, às 5h30, também todos online. E siga o nosso canal aqui do podcast aqui do Fala Marapé e também siga o nosso canal do YouTube da Igreja Batista do Marapé. Que Deus abençoe vocês e um abraço e até o próximo episódio. Até o próximo episódio, pessoal. Alô. Valeu.